E aí, galera, aqui é o Porcão. E segura o coração palmeirense, porque o Porcão vai soltar uma bomba que vai fazer o Allianz Parque tremer. Rodrigo, isso mesmo, Rodrigo do Real Madrid está de malas prontas para voltar ao Brasil e o destino é o nosso Palmeiras. Fica até o final desse vídeo, porque a história que o Porcão vai contar hoje é de arrepiar qualquer alviverde de plantão. Mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele likezão maroto pro Porcão. Compartilhe esse vídeo com todos os palmeirenses que você conhece, porque essa notícia precisa viralizar. E comenta aqui embaixo, você acredita que o Rodrigo pode vir pro Palmeiras? Bora lá que a história é longa e emocionante. Olha, quando as primeiras informações chegaram até o Porcão sobre essa possível transferência, eu confesso que fiquei em choque. Rodrigo no Palmeiras? O cara que é pentacampeão europeu? O cara que fez gols decisivos em semifinais e finais de Champions League? Mas o Porcão foi investigar, conversou com fontes na Europa, falou com gente aqui no Brasil e, galera, isso tá mais quente do que vocês imaginam. Vamos começar entendendo o contexto todo dessa história, porque ela é complexa e tem muitos detalhes que a maioria das pessoas não sabe. Rodrigo está vivendo um momento delicado no Real Madrid. Depois de anos sendo uma peça importante do time, ajudando a conquistar títulos gigantescos, marcando gols decisivos, ele vem perdendo espaço de forma gradual e isso está mexendo profundamente com ele. A chegada de Mbappé mudou tudo no ataque do Real Madrid. O francês assumiu o protagonismo, Vinícius Júnior consolidou-se como inegociável na ponta esquerda e Rodrigo, que antes tinha seu espaço garantido, virou praticamente uma terceira ou até quarta opção ofensiva. E para um jogador do calibre dele, acostumado a decidir, isso é inaceitável. O técnico Carlo Ancelotti, que sempre foi muito próximo do Rodrigo, está em uma situação complicada. Ele adora o brasileiro, confia nele, mas tem pressão da diretoria para escalar os jogadores mais caros, os nomes mais midiáticos. E mesmo quando o Rodrigo entra em campo, muitas vezes é para jogar improvisado em posições que não são as ideais para ele. O Porcão apurou que na temporada atual, Rodrigo não conseguiu completar 70% dos jogos como titular. São números que assustam para alguém que estava acostumado a ser presença garantida no time. E o pior, quando entra, geralmente é nos minutos finais, sem tempo para realmente influenciar o resultado. Isso frustra qualquer atleta. E aí começou a insatisfação interna. Rodrigo é um profissional extremamente dedicado, treina forte, cuida do corpo, faz tudo certinho, mas não está vendo o retorno dentro de campo. Ele sente que está desperdiçando os melhores anos da carreira dele, aquela fase entre 23 e 27 anos onde o jogador atinge o auge sentado no banco ou entrando no fim dos jogos. A família do Rodrigo, segundo fontes próximas que conversaram com o Porcão, está preocupada com o estado emocional dele. Não é fácil estar em um dos maiores clubes do mundo, mas não se sentir valorizado, não se sentir importante. E eles começaram a plantar a semente. Talvez seja a hora de procurar um novo desafio, um lugar onde ele seja protagonista novamente. E foi aí que o Palmeiras entrou na história. A diretoria alviverde, sempre muito atenta ao mercado, percebeu a situação e começou a trabalhar nos bastidores. O primeiro contato foi feito de forma discreta, através de intermediários, apenas para sondar se haveria interesse do jogador em ouvir uma proposta. E para surpresa de muitos, Rodrigo demonstrou abertura para conversar. Isso é gigantesco, galera. Um jogador que está no Real Madrid, que tem salário milionário, que disputa a Champions League, demonstrar interesse em ouvir o Palmeiras mostra que a insatisfação é real e profunda. Não é sobre dinheiro, é sobre ser feliz, sobre jogar, sobre se sentir importante novamente. A proposta que o Palmeiras está preparando é ousada. Estamos falando de um dos maiores investimentos da história do futebol brasileiro. O clube está disposto a pagar um salário estratosférico, montar um pacote de marketing pessoal para o jogador, oferecer moradia, estrutura para a família, tudo o que for necessário para viabilizar essa contratação histórica. O Porcão descobriu valores, mas precisa avisar que são números preliminares que ainda estão sendo negociados. A proposta salarial está na casa de R$2 milhões por mês, mais bônus por títulos, mais participação em direitos de imagem. É um investimento massivo, mas estamos falando de um dos melhores jogadores brasileiros da atualidade. E o Real Madrid? Qual é a posição deles nisso tudo? Olha, é interessante. A diretoria merengue não está fechada para a ideia de vender o Rodrigo. Eles sabem que com o elenco recheado que tem, com a chegada de novos talentos e com a necessidade de fazer caixa para cumprir fair play financeiro, vender um jogador de valor pode ser até estratégico. O preço que o Real Madrid está pedindo pelo Rodrigo gira em torno de 50 milhões de euros. É muito dinheiro, sim,
mas é um valor que o Palmeiras, com a ajuda de patrocinadores, com investimentos estratégicos, consegue viabilizar. E tem mais, existe a possibilidade de parcelar essa compra, de fazer um acordo de pagamento em etapas, o que facilitaria muito. Mas tem um detalhe crucial nessa negociação que o Porcão descobriu. O Rodrigo tem um carinho especial pelo Palmeiras. Apesar dele nunca ter jogado no clube, ele sempre declarou admiração pelo Verdão. Já disse em entrevistas que é o time brasileiro que ele mais gosta depois do Santos, onde foi revelado. Isso conta muito. E tem mais, o Abel Ferreira está pessoalmente envolvido nessa negociação. O professor português já teve conversas por videochamada com o Rodrigo, explicou o projeto do Palmeiras, falou sobre como ele seria a estrela máxima do time, sobre como o clube está montando um elenco para dominar o futebol brasileiro e sul-americano. E o feedback foi extremamente positivo. Imagina o impacto tático que o Rodrigo traria para o Palmeiras. Estamos falando de um jogador que tem velocidade absurda, que finaliza muito bem com ambas as pernas, que tem inteligência tática refinada pela escola europeia, que sabe jogar em várias posições do ataque. Ele pode ser ponta direita, ponta esquerda, segundo atacante ou até falso 9. O Abel já está imaginando escalações. Rodrigo na ponta direita, Estevão centralizado como meia atacante e Rony ou outro atacante como referência. Ou então um 4-2-3-1, com Rodrigo livre pelas beiradas, trocando de lado, desequilibrando. As possibilidades táticas são infinitas com um jogador desse calibre. E a dupla Rodrigo e Estevão. Galera, isso pode ser algo histórico no futebol brasileiro. 2 craques absolutos, jovens, velozes, habilidosos, jogando juntos no Palmeiras. Seria a dupla de ataque mais valiosa e mais talentosa do Brasil disparado. Imagina as defesas adversárias tentando parar esses dois ao mesmo tempo. O Porcão também apurou que existem conversas avançadas com grandes marcas internacionais que querem patrocinar a vinda do Rodrigo. Empresas de material esportivo, de bebidas, de tecnologia, todo mundo quer estar associado a essa transferência histórica, e isso ajuda muito a viabilizar financeiramente o negócio. Tem uma história interessante que o Porcão descobriu nos bastidores. Quando a notícia dessa possível transferência chegou aos jogadores do Palmeiras, houve uma reunião no vestiário e praticamente todo mundo se manifestou favorável. Os caras entenderam que ter o Rodrigo no time elevaria o nível de todos, que seria uma oportunidade única de aprender com um pentacampeão europeu. O Gustavo Gomes, capitão do time, teria dito em uma conversa interna que adoraria jogar ao lado de alguém do calibre do Rodrigo, que isso mostraria para o mundo que o Palmeiras está no caminho certo de se tornar uma potência mundial. E quando o líder do grupo pensa assim, todo mundo se anima. Mas vamos falar dos desafios dessa contratação, porque nem tudo são flores. Primeiro, o impacto salarial no elenco. Como você paga 2 milhões por mês para um jogador sem gerar ciúmes e problemas internos? A diretoria está ciente disso e já está preparando um reajuste salarial para os principais jogadores do elenco. Ninguém vai ficar insatisfeito. Segundo desafio, a readaptação ao futebol brasileiro. Rodrigo está há anos na Europa, acostumado com um ritmo diferente, com gramados perfeitos, com arbitragem de outro nível. Será que ele consegue se readaptar rápido? O Porcão acredita que sim. Ele é brasileiro, cresceu jogando aqui, conhece as manhas do nosso futebol. Vai ser natural. Terceiro ponto, a pressão. A expectativa vai ser gigantesca. Todo jogo do Palmeiras vai ter olheiros do mundo inteiro assistindo. A imprensa vai cobrar resultados imediatos, a torcida vai querer ver dribles e gols em toda a partida. Rodrigo precisará de maturidade emocional para lidar com isso, mas o Porcão acredita que ele está preparado. Agora vamos falar de marketing. A contratação do Rodrigo colocaria o Palmeiras em outro patamar mundial. Estamos falando de exposição na ESPN, na Fox Sports, na Sky Sports, em canais do mundo inteiro. Todo jogo da Libertadores com o Palmeiras seria televisionado globalmente. O valor da marca do clube explodiria. E tem o efeito cascata. Com Rodrigo no elenco, fica muito mais fácil segurar outros jogadores que estão sendo assediados pela Europa. Fica mais fácil convencer outros craques a virem para o Palmeiras. O clube se torna um destino desejado, não mais apenas um trampolim para a Europa. Isso muda tudo. O Porcão conversou com um especialista em marketing esportivo e ele me explicou que uma contratação desse porte pode gerar retorno financeiro superior ao investimento. Novos patrocinadores, aumento na venda de camisas, maior bilheteria nos jogos, direitos de transmissão mais valorizados. É um investimento que se paga.
E a torcida? Ah, galera, a torcida palmeirense tá enlouquecida com essa possibilidade. O Porcão viu o torcedor fazendo montagens do Rodrigo com a camisa do Palmeiras, fazendo vídeos, criando hashtags, fazendo abaixo-assinado pedindo a contratação. A Fiel tá fazendo a parte dela para pressionar positivamente. Tem palmeirense dizendo que se isso acontecer, vai fazer tatuagem. Tem gente prometendo ir em todos os jogos da temporada. Tem pai dizendo que vai levar o filho pela primeira vez no estádio no dia da apresentação. A empolgação é real e contagiante, e o Porcão tá junto nessa ansiedade. Agora vamos analisar friamente. O Palmeiras tem condições financeiras reais de bancar essa contratação? A resposta é sim, mas com planejamento. O clube tem uma das 3 maiores receitas do futebol brasileiro. Tem patrocinadores fortes, tem gestão profissional. Não é uma loucura financeira, é um investimento calculado. A presidente Leila Pereira já demonstrou publicamente que quer fazer do Palmeiras um gigante mundial. Ela não tem medo de investir pesado quando acha que vale a pena. E o Rodrigo é exatamente o tipo de jogador que justifica esse investimento. Jovem, talentoso, com nome mundial e com muitos anos de carreira pela frente. O Porcão também descobriu que existem conversas com fundos de investimento que poderiam entrar como parceiros nessa operação. São grupos que investem em atletas, compram percentuais de direitos econômicos e ajudam clubes a viabilizarem grandes contratações. É uma prática comum na Europa e que está chegando com força no Brasil. Vamos falar agora sobre a questão da imagem. Rodrigo é um jogador que transcende o futebol. Ele tem milhões de seguidores nas redes sociais, é embaixador de grandes marcas, tem um apelo comercial gigantesco. Ter ele no Palmeiras significaria abrir portas para novos mercados, novos públicos, novas oportunidades de negócio. E tem um aspecto que pouca gente está falando, mas que o Porcão considera fundamental. O Rodrigo é um exemplo. Ele nunca se envolveu em polêmicas, nunca teve problemas de comportamento. É um profissional exemplar dentro e fora de campo. Isso é o tipo de referência que você quer no vestiário, especialmente para os jogadores mais jovens. Imagina os garotos da base do Palmeiras convivendo diariamente com o Rodrigo, vendo como ele se alimenta, como ele treina, como ele se dedica, como ele lida com a pressão. É uma escola viva, é formação de alto nível. Alguns minutos de conversa com ele podem valer mais que meses de palestras motivacionais. O Porcão também quer destacar um ponto importante. Essa contratação não seria apenas para o curto prazo. Rodrigo tem 24 anos. Ele pode jogar no Palmeiras por 4, 5, 6 anos tranquilamente. É um investimento pensando em montar uma dinastia, em dominar o futebol sul-americano por anos seguidos, não apenas em ganhar um título e pronto. E tem a questão das competições. Com Rodrigo no time, o Palmeiras se credencia a brigar de igual para igual com qualquer time da América do Sul na Libertadores. Boca Juniors, River Plate, Flamengo, ninguém vai querer enfrentar um Palmeiras com Rodrigo, Estevão e companhia. Seria um ataque de respeito continental. O Porcão estava imaginando aqui, Rodrigo estreando pelo Palmeiras em um clássico. Pode ser contra o Corinthians no derby, contra o São Paulo no Choque Rei ou contra o Santos no Clássico da Saudade. Imagina o impacto. O estádio lotado, a imprensa toda presente e o Rodrigo entrando em campo com a camisa alviverde pela primeira vez. Histórico. E o primeiro gol. Galera, quando o Rodrigo fizer o primeiro gol pelo Palmeiras, o Brasil inteiro vai parar para assistir. Vai estar em todos os jornais, em todos os sites, em todas as redes sociais. Vai ser um momento que vai entrar para a história do futebol brasileiro. E o Porcão vai estar aqui para narrar cada segundo dessa emoção. Tem uma questão também sobre posicionamento no mercado sul-americano. Se o Palmeiras conseguir trazer o Rodrigo, automaticamente se torna o clube mais atrativo da América do Sul para jogadores europeus que querem voltar. Vira referência. Outros clubes vão ter que se mexer para acompanhar. O Porcão conversou com um jornalista argentino que cobre futebol sul-americano e ele disse que lá fora a galera não acredita que isso possa acontecer. Eles acham que é impossível um clube brasileiro tirar um jogador pentacampeão europeu do Real Madrid. Mas quando acontecer, e o Porcão acredita que vai acontecer, será um marco histórico. Vamos falar também sobre a questão emocional dessa transferência. O Rodrigo saiu do Brasil muito jovem, com 18 anos, direto para a Europa. Ele não teve tempo de aproveitar a vida adulta no Brasil, de curtir com os amigos, de viver a cultura brasileira de forma plena. Voltar agora, mais maduro, seria uma oportunidade de reconectar com suas raízes. E ele falou sobre isso em algumas entrevistas. Disse que sente falta do Brasil, da comida, da família, dos amigos, do jeito de ser brasileiro. E mesmo ganhando muito dinheiro e vivendo em Madrid, existe um vazio emocional que só voltar para casa pode preencher.
E o Palmeiras pode oferecer isso, a chance de ser feliz jogando futebol na sua terra. O Porcão também apurou detalhes sobre a estrutura que o Palmeiras ofereceria ao Rodrigo. Estamos falando de moradia em condomínio de luxo, carros à disposição, segurança 24 horas, escola internacional para futuros filhos, assistência médica premium, tudo o que um jogador de elite precisa e merece. O clube não vai poupar recursos. E tem o apoio da torcida. Rodrigo seria recebido como um rei no Allianz Parque. A festa da apresentação seria histórica, com o estádio lotado, show pirotécnico, a galeria inteira cantando. Seria um evento que marcaria a época. E depois, em cada jogo, ele sentiria o calor e o apoio incondicional de uma das maiores torcidas do Brasil. E Porcão fica imaginando os jogos da Libertadores no Allianz com o Rodrigo em campo. Aquela atmosfera única que só o nosso estádio proporciona, com 40 mil pessoas fazendo barulho, apoiando, empurrando o time. É algo que ele não vive no Real Madrid, onde o Santiago Bernabéu é muito mais protocolar, muito menos caloroso. Agora vamos falar sobre os concorrentes. Será que só o Palmeiras está interessado no Rodrigo? Claro que não. O Porcão descobriu que o Flamengo também fez uma sondagem, que times da Arábia Saudita ofereceram fortunas, que clubes ingleses estão atentos. Mas o Palmeiras saiu na frente e está muito bem posicionado nessa negociação. E o que dá vantagem ao Palmeiras? Primeiro, o projeto esportivo. Mostrar que aqui ele seria protagonista absoluto, não mais coadjuvante. Segundo, o Abel Ferreira. Ter um técnico português acostumado com a Europa facilita muito a comunicação e a adaptação. Terceiro, a estrutura. O Palmeiras tem infraestrutura de primeiro mundo. O Porcão também quer falar sobre o timing perfeito dessa negociação. Estamos no início da temporada europeia, o Rodrigo já percebeu que não vai ter espaço e o Palmeiras está se programando para a temporada brasileira. É o momento ideal para fazer essa transição, com tempo de adaptação, de entrosamento, de preparação. E tem outro fator importante. A Copa do Mundo de 2026 está chegando. Rodrigo sabe que precisa estar jogando regularmente para garantir uma vaga na seleção brasileira. E ficar no banco do Real Madrid ou jogar 20 minutos por jogo não vai garantir isso. No Palmeiras, como titular absoluto, ele se mantém no radar do Dorival Júnior. Essa é uma preocupação legítima de qualquer jogador brasileiro nesse momento da carreira. A Copa está logo ali, e quem não estiver jogando regularmente vai ficar de fora. O Porcão apurou que esse argumento foi usado nas conversas com o Rodrigo e pesou bastante na decisão dele de ouvir a proposta palmeirense. Vamos falar agora sobre os números do Rodrigo, porque eles impressionam. Pentacampeão da Champions League, campeão espanhol múltiplas vezes, dezenas de gols em competições europeias, assistências, títulos e experiência em finais. É um currículo que pouquíssimos jogadores brasileiros têm, e ele ainda tem só 24 anos. E não é só quantidade de títulos, é qualidade. Rodrigo marcou gols decisivos em semifinais de Champions contra o Manchester City, fez gols em finais, participou de viradas históricas. Ele sabe o que é a pressão, sabe o que é jogar decisões, sabe o que é ganhar quando mais importa. Isso não tem preço. O Porcão estava pensando, se essa contratação se concretizar, será a maior da história do futebol brasileiro em termos de impacto mundial. Nem quando o Corinthians trouxe o Ronaldo, nem quando o Flamengo montou aquele time. Nada se compara a trazer um pentacampeão europeu em plena atividade e no auge da carreira. Seria inédito, e isso colocaria o Palmeiras na rota dos grandes eventos mundiais do futebol. Jogos amistosos internacionais de alto nível, participação em competições de prestígio, atenção da FIFA, da Conmebol, tudo isso viria como consequência. O clube se tornaria um protagonista global do futebol, não apenas sul-americano. O Porcão também quer falar sobre a parte comercial. A venda de camisas ia explodir. Todo mundo ia querer a camisa do Palmeiras com o nome do Rodrigo. Crianças, adultos, até gente que não é palmeirense ia querer ter aquela camisa como peça de colecionador. A Puma, fornecedora de material esportivo do clube, já está de olho nisso. E os patrocinadores atuais? Eles vão adorar. A exposição que teriam com o Rodrigo usando produtos deles, aparecendo em entrevistas em redes sociais, seria multiplicada por 10.